Bom dia, galera! Vamos continuar nossas aulas sobre estequiometria. A gente tem um tema bem legal para falar, que é continuação. Eu tenho aquela videoaula bem longa, 30 e tantos minutos, sobre estequiometria. E lá eu falo que 80%, 90% dos exercícios de vestibular podem ser resolvidos com aquele conteúdo. Mas cada vez mais a gente vai aproximando a estequiometria do cotidiano, da natureza, das indústrias, etc. Naquele vídeo eu comecei falando em relação mol e mol, que não é muito cotidiano. E terminei falando sobre, sei lá, massa e volume, massa e massa, que é bem cotidiano. Mesma coisa aqui. Hoje, como vocês sabem, leram o título da videoaula, a gente vai falar sobre reagente em excesso ou reagente limitante. São dois conceitos que vêm sempre unidos, que a gente vai aprender agora. Isso é extremamente ligado com a natureza. Porque até agora, em todos os vídeos que a gente falou, sempre a gente tinha os reagentes necessários em proporções exatas. Ou a gente poderia desconsiderar, eu falava de um reagente só, então você tinha que usar esse único reagente. Agora eu vou dar um exemplo aqui que vai permear toda a videoaula. Imagina que eu digo para vocês que 16 gramas de oxigênio reagem com 10 gramas de hidrogênio. Quanto de água é gerado? Esse é o exercício que vai permear a nossa aula inteira. Percebe que 16 gramas de oxigênio e 10 gramas de hidrogênio são quantidades, mas que não necessariamente reagem diretamente entre si. Se você for fazer a conta, mais tarde na videoaula a gente vai fazer a conta, 16 gramas de oxigênio reagem com 1 grama de hidrogênio. Então a gente tem uma proporção bem diferente. Ou teria que ser 160 gramas de oxigênio para 10 de hidrogênio, ou 16 de oxigênio para 1 de hidrogênio. Mas imagina que o exercício propõe isso, 16 gramas de oxigênio, 10 gramas de hidrogênio. Como que a gente resolve? A ideia é bem simples. Algum desses dois reagentes está em excesso e o outro é o limitante. Pensando num outro exemplo mais cotidiano, mais prático, imagina que você enche o tanque do seu veículo com etanol. E você vai andar com esse veículo pelo Brasil. Vai dar uma volta no Brasil com um tanque de etanol até que a reação pare de acontecer. A gente tem a reação química que acontece dentro do motor do carro. O etanol entra em combustão, gerando muita energia que o carro transforma em energia cinética, mas baseado nessa reação química aqui. Etanol reage com oxigênio, gerando gás carbônico e água. Imagina que você encheu o tanque do seu carro, vai dar um rolezinho pelo Brasil. Vai dar sua volta pelo Brasil, olhou ali o tanque do carro cheio. O que vai acabar antes? O oxigênio disponível no Brasil é exatamente a mesma quantidade que você tem de oxigênio para consumir um tanque de combustível? Obviamente que não, a gente tem muito mais oxigênio. Então é o que a gente chama de o oxigênio é o reagente em excesso. Vai sobrar oxigênio no final. A hora que você terminar o tanque do seu carro, vai sobrar um monte de oxigênio ainda no Brasil. Essa é a ideia. O oxigênio está em excesso e quem limita, quem define a hora que a reação acaba de acontecer é o etanol. Porque a hora que o etanol do tanque de combustível acabar, parou a reação, seu carro vai parar na pista. Então, no meu exemplo, o etanol era o reagente limitante e o oxigênio o reagente em excesso. Afinal, o etanol acabaria antes. Então, sempre que formos resolver um exercício sobre reagente limitante e reagente em excesso, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que vai acabar antes? Qual dos reagentes vai ser consumido totalmente? Porque a hora que um dos reagentes for totalmente consumido, acabou a reação. Se você tiver um reagente só na sua reação química, é óbvio que esse um reagente é o seu limitante. Se você tiver dois, você vai ter um limitante e o outro em excesso. Tranquilo para todo mundo? 3, 4, 5 reagentes, algum vai ser o limitante. Os demais vão estar em excesso. Se os dois reagentes estiverem na mesma proporção, os dois forem acabar no mesmo momento, a gente diz que os dois reagentes estão em proporções
estequiométricas. Então você está fazendo o exercício, ele diz, dois reagentes em proporção estequiométrica. Significa que tanto faz qual você vai utilizar, os dois vão acabar no mesmo momento. É o que o exercício está dizendo. Agora, o foco da videoaula é quando não estão em proporções estequiométricas, quando algum acaba antes, quando a gente tem um em excesso e o outro limitante. Então, se eu tiver que escrever aqui na nossa videoaula a definição de reagente limitante, eu posso dizer para vocês que o reagente limitante é o primeiro a acabar em uma reação química, assim definindo o final da reação. Acabou o reagente, acabou a reação. Agora, galera, a gente vai entender como calcular o reagente limitante. A gente já acabou de ver o conceito do que é um reagente limitante, mas agora a gente calcula o que é esse reagente que limita a nossa reação. Aprende a descobrir qual é matematicamente. Voltando ao nosso exemplo, que eu falei que ia permear a videoaula inteira, 16 gramas de oxigênio para 10 gramas de hidrogênio. Pelo balanceamento da reação, a gente sabe que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio. Uma equação bem simples, que a gente já viu muitas vezes, acho que a maioria já consegue balancear até de cabeça, né? Como que seria a ideia? Bom, se eu estou falando de massa, eu vou transformar essas unidades em massa. Então, se eu tenho 32 gramas de oxigênio para 4 de hidrogênio, eu já tenho uma ideia de proporção. Aqui já dá até para pensar e já pensar qual dos dois vai ser o limitante. Mas o que eu posso fazer? Então, você fazer uma regrinha de 3 e pensar, se 32 gramas de oxigênio precisariam de 4 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio precisariam de quanto? 2 gramas de hidrogênio. Se eu precisaria de 2 gramas de hidrogênio e eu tenho 10, significa que eu tenho hidrogênio em excesso. Porque quando eu fiz o cálculo, eu percebi que existia excesso de hidrogênio. O cálculo está aqui do lado para a gente olhar, então só recapitulando, fiz a proporção e percebi que para 16 gramas de oxigênio, precisaria de 2 gramas de hidrogênio. Beleza para todo mundo? Então, eu tenho aqui minha conta feita. Assim, a gente calcula quem é o nosso reagente limitante. Fiz as contas da proporção de oxigênio que eu precisaria para hidrogênio e sobrou hidrogênio, significa que o hidrogênio está em excesso, o oxigênio é o limitante. E se eu fizesse o caminho inverso, pessoal? Usasse para o hidrogênio, eu sei que 32 gramas de oxigênio usam 4 de hidrogênio. A hora que eu fizesse as contas, eu ia perceber que para 10 de hidrogênio, eu ia usar muito mais do que 16 de oxigênio. Então, significa, de novo, que o oxigênio é o limitante. Afinal, já teria acabado faz tempo o meu oxigênio disponível. Então, basicamente faz as contas. O que tiver menos, funciona. Então, o que a gente sabe é o oxigênio limita essa minha reação. Com isso, a gente aprende a calcular o reagente limitante. Maneira mais fácil, faz uma regrinha de 3 e vê qual dos dois que está faltando, ou que está sobrando. O que estiver sobrando está em excesso, o que estiver faltando é limitante. E como que outra opção é cálculo o número de mols. Eu indico muito fazer a regrinha de 3, vai funcionar melhor. Beleza? Então agora vamos resolver um exercício de exemplo, pessoal? Exercício de exemplo agora pra gente, galera. Então, vou fazer de novo mesmo, 16 gramas de oxigênio com 10 gramas de hidrogênio. Quanto de água eu vou gerar e quanto que sobra de algum? Imagina que é um exercício que, se fosse aparecer em alguma prova dissertativa, ele poderia ter item A, B, C, D, E, poderia ser um exercício assim, ó, 16 gramas de oxigênio reagem com 10 gramas de hidrogênio. Responda. A. Quem é o reagente limitante? Então a gente acabou de fazer essa conta, não vou refazer, porque está agora no vídeo, acabei de fazer, que o oxigênio é o limitante. Respondemos o item A do exercício. Item B. Quanto de água é gerada? Aqui é importante, pessoal. Para resolver um exercício de estequiometria onde existe um reagente limitante,
é sempre o limitante que a gente vai usar. O que está em excesso a gente não usa porque está em excesso. O excesso não vai fazer parte da reação. Então tem coisa nesse valor matemático que a gente não vai usar. Então, pegando aqui o limitante, é o oxigênio, a gente sabe que 32 gramas de oxigênio geram 36 gramas de água. Por aquela relação estequiométrica que a gente aprendeu naquele vídeo longo, não vou aumentar muito, mas ali, traça o balanceamento, converte unidades, então eu sei que 1 mol de oxigênio gera 2 mols de água. Faz tudo ali e você vai ter que 16 gramas de oxigênio vão gerar 18 gramas de água. Descobriu a massa de água, resolveu o exercício. E por fim eu posso perguntar quanto sobra de hidrogênio. Se eu sei, de novo pela conta que a gente já fez aqui, que eu ia usar só 2 gramas de hidrogênio, se eu tenho 10 e uso 2, sobram 8 gramas de hidrogênio. É assim que a gente faz o exercício. Então, para fazer um resumão e fazer meio que um checklist, como que a gente resolve um exercício que envolve reagente limitante? Antes de qualquer coisa, descobre quem é o reagente limitante. Descobrindo quem é o reagente limitante, é ele que a gente usa para fazer os cálculos estequiométricos. Então, antes de fazer todas aquelas 4 etapas, descubra quem é o reagente limitante. Apenas isso. E depois segue aquelas 4 etapas sempre. Acha a equação química e balanceia, descobre a relação molar, faz conversão de unidades, calcula o que é pedido. Se pedir quanto tem de excesso, você calcula o quanto você usou, e o que você não usou é excesso, obviamente, porque essa é a definição de reagente em excesso. Então, para fazer um exercício, para fixar e falar de novo, faz um exercício que envolve reagente em excesso ou reagente limitante. Primeiro de tudo, você calcula quem é o limitante e depois segue como se fosse um exercício comum, utilizando o reagente limitante como um reagente de interesse. Tranquilo para todo mundo, galera? É importante isso porque no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, sempre a gente vai ter um pouquinho de excesso de algum reagente, um pouquinho de algum reagente limitando. Beleza, todo mundo? É isso, a aula é bem curta. Um abraço para todo mundo. Até a próxima aula. Dúvidas? Podem entrar em contato comigo. Um abraço, galera. Até a próxima.